Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre os julgamentos no STJD em relação ao pedido de anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense, o pedido do Vasco e do Corinthians com relação às alterações de datas da Copa do Brasil. Vamos falar também sobre a situação de Rômulo no Palmeiras, Carille no Santos e uma nova convocação na seleção brasileira para o lugar de Paquetá. Mas antes de mais nada, eu peço para você, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal e claro, né, se você gostar do vídeo, deixa aquele like maroto. E se der para já deixar o like agora, até melhor para não esquecer depois, não é verdade? Nós vamos falar agora aqui sobre o absurdo, né, ou os absurdos do STJD, que definiram o seguinte: a partida entre São Paulo e Fluminense não será anulada, tá? Por 9 votos a 0, o STJD entendeu que a partida houve um erro de direito, sim, mas que o São Paulo pediu fora do prazo essa questão da anulação da partida. Teria que pedir em 48 horas, 2 dias, mas pediu 5 dias depois. E por que o São Paulo pediu 5 dias depois? Porque ele não tinha a prova na mão. A CBF só mandou o áudio do VAR e o vídeo 5 dias depois, fora do procedimento normal que ela costuma fazer ali logo com 1 dia, no máximo 2, quando tem uma polêmica em algum lance, né? Segundo os votantes, né, os membros ali do conselho da decisão do STJD, também não houve prejuízo ao São Paulo, porque isso não alterava ali o resultado da partida. Uma partida que estava 0-0, fez 1-0 e mudou todo o cenário do jogo com um gol irregular. E aí o árbitro Paulo Zanovelli foi suspenso a pena mínima de 15 dias em relação ao seu erro de direito durante a partida, mas o STJD entendeu que não, né? Aquele negócio, né? Daí para quê se eu faço as minhas, né? E seguindo aí o projeto STJD, Lei Porque Eu Faço as Minhas, eles pegaram o pedido do Vasco e do Corinthians da alteração das datas, né? E a mudança dos jogos da Copa do Brasil contra a vontade do Vasco e do Corinthians, favorecendo um pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro. E entenderam que 9-0, a data foi bem alterada, segundo eles, tá? Mas segundo a lei e o regulamento, não. Desde 17 de janeiro já havia uma decisão que após a data FIFA haveria o segundo jogo da semifinal, né, da Copa do Brasil. E eles entenderam que esse regulamento aí não vale nada para eles, né? Porque o artigo 259 lá do regulamento dizia que 239, aliás, que tinha que anular, que tinha que manter, aliás, tinha que manter as partidas conforme as datas, tá? Porque vai tudo contra aquilo que é determinado perante o regulamento, tá? Mas aí eles entenderam que não e mantiveram a alteração da data. Novidade zero, né, amigo do canal? Alguma novidade para você em relação às decisões do STJD? Nunca, elas sempre serão as mais absurdas, elas sempre defenderão alguns times em detrimento de outros, especialmente se eles forem do Rio de Janeiro, né, STJD? E falando em STJD, a questão do Abel Ferreira, né, foi adiado também. O julgamento do Abel Ferreira, que fez aquele ato obsceno, que foi expulso pelo Daronco num jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, e a pedido aí do Palmeiras, na ocasião, ele está trabalhando com efeito suspensivo. Por quê? Porque o relator, na ocasião, queria transformar as punições do Abel Ferreira direto no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras recorreu à última instância, dizendo que não, foi na Copa do Brasil, ele que cumpra na Copa do Brasil do ano que vem. E aí, como estava nessa sexta tumultuada aí, né, cheio de muitas coisas, o STJD resolver, coitados, né, como se já não tivesse tudo definido, eles mudaram, né, prorrogaram um pouquinho mais, quem sabe aí até a última rodada do Brasileiro eles resolvam, aí define aí a questão de quando o Abel Ferreira tem que
cumprir a sua pena. Mas se for depois da última rodada, não tem como, De La Salle. Porque aí eles deixam para o ano que vem, né? Normal, né? Teria que cumprir na Copa do Brasil, eles querem antecipar. Como viu que o negócio apertou um pouquinho, eles vão deixar um pouquinho mais para frente. Vão enrolando para ver se de repente vale a pena no jogo contra o Botafogo tirar o Abel Ferreira da parada, né? Vamos ficar atentos aí quando o STJD vai jogar isso daí, aí você conta para mim, tá? Falando ainda do Palmeiras, vamos falar aqui sobre o Rômulo, tá, gente? O Rômulo, o que ele fez aí? Ele jogou somente 2,6 jogos com a camisa do Palmeiras, se pegar em tempo integral, tudo que ele jogou no Palmeiras até o momento, tá? Ele está 6 meses no Palmeiras, não consegue entrar como titular em nenhuma partida aí, salve algumas entradas no decorrer da partida, e o Abel falou na ocasião que ele vai ter que subir uma montanha. Eu tô achando que é o Everest, viu, gente? Porque o Rômulo nunca consegue essa oportunidade no time do Palmeiras, e agora, com o fechamento do Brasileiro, eu acho que vai ser ainda mais difícil, tá? O Rômulo fez nesses 6 meses 11 aparições com a camisa do Palmeiras. A somatória de tempo foram 182 minutos, tá? Regulamentares. E contando os acréscimos aí, ele se aproxima de 242 minutos de partida. Como eu disse, quase 3 partidas. É o Rômulo subindo o Everest. Não é verdade, Abel Ferreira? É isso daí. E tanto time precisando do meia como o Rômulo, que foi a novidade, né? O destaque do Campeonato Paulista, jogando pelo Novo Horizontino. Lembramos disso aí, para que isso não fique esquecido. Falando agora um pouquinho do Corinthians, né? O Corinthians hoje emitiu uma nota dizendo que a Esportes da Sorte continua patrocinando o Corinthians. Ela que, segundo uma liminar, pode usar a sua marca em âmbito nacional, mesmo estando autorizada somente a atuar no Rio de Janeiro, tá? O Corinthians se apoia nessa liminar, disse que a Esportes da Sorte tem cumprido as suas partes financeiras com o Corinthians e que o acordo, né, celebrado entre eles aí de 309 milhões, com uma antecipação de 57 milhões para pagar as despesas do Memphis Depay, está caminhando bem, obrigado. Então, o Corinthians feliz nessa questão. Só não está muito feliz em outra questão, tá, gente? Por quê? Pode ser que o Corinthians, para contratar o goleiro Hugo, tenha problemas com o Flamengo. Mas como assim? Não está tudo acertado em contrato, De La Salle? Está tudo acertado, né? O contrato dizia que o Corinthians pagaria 2 parcelas de 200 mil euros em janeiro de 2025, uma parcela em janeiro de 2026 e a outra parcela em julho de 2026. Isso é o que está em contrato. Mas o Flamengo, por sua vez, ele pode negar a garantia do Corinthians, né? Então, como se fosse uma espécie de fiador, tá? O Corinthians determina que, se ele não pagar, tem um fiador ali para pagar. Vamos pensar assim, dessa forma, tá? E aí o Flamengo não estaria disposto a aceitar esse fiador do Corinthians. Por quê? Porque eles tiveram um problema com o Mateuzinho, tá? O Corinthians, no começo das negociações com o Mateuzinho, ele deixou de pagar parte do que devia em relação à negociação de 21 milhões do Mateuzinho, e aí chegou a pegar um empréstimo com o empresário de 4 milhões para pagar essa parcela do Corinthians. Depois pegou mais 5 milhões ali com o Igor Carvalho, né? E a coisa começou a caminhar em relação ao Mateuzinho. Mas o Flamengo usa desse artifício para quê? Para impor essa cláusula para receber os 800 mil euros de forma à vista, tá? Então é o que o Flamengo quer. Isso daí hoje é algo em torno de 5 milhões de reais. E o Flamengo quer receber esse valor à vista. O Corinthians, por sua vez, disse que está dentro do contrato e que vai utilizar as cláusulas contratuais. Quem está dentro do contrato? Corinthians ou Flamengo? O que você acha? Comenta aí com a gente o que a gente falou com vocês aqui até agora em relação a STJD,
Abel Ferreira, Rômulo e Corinthians, tá? Por quê? Porque a seleção brasileira, gente, teve a vitória ontem sofrida contra o Chile por 2-1, e dentro do jogo o Paquetá tomou o terceiro amarelo e não joga, tá? Então o Dorival Júnior já na coletiva falou da possibilidade de trazer um jogador e vai trazer esse jogador, tá? O Matheus Pereira do Cruzeiro, ele é um meia do Cruzeiro, está muito bem lá com 13 assistências, né? 9 gols na temporada. Ele está mandando muito bem lá no Cruzeiro. E aí o Dorival trouxe o jogador para a seleção, que vai se encontrar com a seleção em Brasília, tá? Agora, quem eu não sei se vai para Brasília é o Paquetá. Ele foi convocado pela CPI para ir até Brasília depor sobre aquelas questões de bets, apostas irregulares, né? As falcatruas do meio aí das bets, onde parece que o Paquetá está envolvido em alguma coisa aí, está sendo investigado lá na Inglaterra. Então, a CPI aqui de Brasília convidou ou convocou, não tenho a convicção se tenha convocado o Paquetá. E aí ele toma esse terceiro amarelo providencial. Será que ele chega aqui em São Paulo e já pega a ponte aérea e zarpa para a Inglaterra? Não sei não, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá? E aí, como nós falamos da seleção brasileira, para fechar aqui, nós vamos fechar com as notícias do Peixe, tá? O Peixe que volta a jogar no sábado aí contra o Mirassol, jogo importantíssimo para se distanciar e quem sabe pegar a liderança da Série B. Ele tem um jogo de vida ou morte, né? Não só para o Santos, mas também para o Carille. Por quê? O Carille está a 8 jogos, gente, de conseguir o acesso de divisão para o Santos, tá? E também a renovação automática do seu contrato. A torcida tem questionado muito o Carille, né? E nessa renovação automática ele receberia também um aumento financeiro no seu salário, tá, gente? Não falam aqui o valor, mas especula-se que seja até 30% mais sobre os seus vencimentos, estendendo o seu contrato até o final de 2025. Para essa cláusula para ela acontecer, a realização dela, o Santos só precisa subir de divisão, tá? Então, o Carille, o que faz? Se ele ganhar do Mirassol hoje, ele ganha ali uma sobrevida e vai seguindo no rumo para garantir o seu contrato para o ano que vem. Mas será que a presidência do Santos deseja que isso aconteça? Ou deseja que o Santos perca para o Mirassol neste sábado e possa mandar o Carille embora para já trazer um técnico pensando no projeto do ano que vem? Comenta aí o que você acha dessa notícia e o que você acha. Se o Santos vai mandar o Carille embora antes de garantir a vaga ou se vai ficar com ele e automaticamente renovar a cláusula dele para o ano de 2025 com um aumento substancial para Carille, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Isso ajuda muito o canal. Valeu, um abraço!